E aí, tudo bem? Eu me chamo Wellington, eu sou aluno de Geografia da Universidade Federal do Pará e estou aqui para vocês hoje com uma missão de fazer uma videoaula para ensinar para vocês como que funcionam as escalas cartográficas. Então, nós temos aqui dois tipos de escala. A primeira é a escala numérica e a segunda é a escala gráfica. Vamos entender como elas funcionam para que como aplicá-las durante o processo da fabricação de um mapa, como que a gente pode lê-las também no nosso mapa, para que elas servem, como a gente pode calcular, enfim, diversas coisas que nós podemos fazer com as escalas. Então a missão de hoje é essa, tentar explicar de uma maneira simples, fácil e rápida como que as escalas funcionam dentro da cartografia. As escalas, elas são uma representação entre o tamanho real, né, e o tamanho representado ali na carta, no mapa, enfim. Então, por exemplo, o mapa do Brasil, ele é representado por uma escala, certo? Ele tem a sua escala. Mas também ali dentro do mapa do Brasil, quando você vai aproximando, por exemplo, aqui como eu estou mostrando para vocês, tem o mapa do Brasil com uma escala e o mapa representando as ruas, as pessoas, os carros, enfim, tudo que está presente aqui. Isso também é outro tipo de escala. E agora, qual é a diferença entre a escala numérica e a escala gráfica? Para começar, né, a escala numérica, como o próprio nome já diz e remete a gente a ter esse pensamento, é a escala que é representada por números. E já a escala gráfica, além dela ser representada por números, ela também é representada por uma linha horizontal, que é essa daqui que vocês estão vendo. E como usar isso na prática, né? Vamos aplicar, por exemplo, a escala numérica de um mapa que seja de 1 para 100 mil. Tá, mas o que isso significa? Isso significa que cada 1 centímetro no meu mapa vai corresponder a 100 mil centímetros no mundo real. E, por padrão, a gente sempre utiliza a unidade de medida de centímetros quando estamos lidando com a escala numérica. Então, por exemplo, se no meu mapa, eu pego o meu mapa e eu meço ele tem 6 centímetros na minha régua. O que isso equivale? Equivale a que ele tenha 600 mil centímetros no mundo real. Ou seja, os 6 centímetros ali do mapa estão valendo aqui como uma avenida de 6 quilômetros aqui na nossa realidade. Então, essa é uma das maneiras de aplicar a nossa escala numérica. A escala gráfica, ela é a relação entre o tamanho do que está representado no mapa e o tamanho real do objeto. Deste modo, temos uma observação da escala de uma forma de fração, como por exemplo aqui nessa imagem. E nessa imagem, a escala está indicando que 1 centímetro para 25 mil centímetros. Ou seja, com a indicação da medida referenciada em metros, cada centímetro no papel corresponde a 25 mil centímetros. Por sua vez, eles são convertidos em metros, resultando no total de 250 metros no terreno indicado. Em conclusão, podemos dizer que esta escala ela indica a proporção em que o mapa foi traçado em relação ao objeto real, ou seja, quantas vezes o tamanho verdadeiro deve ter sido reduzido para poder ser representado no papel. É importante lembrar que nos mapas sempre haverá informação da escala e que forma ela foi utilizada. Tá, Wellington, mas de fato, como é que funciona a escala gráfica, né? Bom, como nós estávamos vendo ainda há pouco, uma escala gráfica ela funciona sob forma de uma reta dividida em segmentos. Dessa forma, cada qual conta com uma distância que informa diretamente a correspondência entre elas. E assim, elas são representadas sobre a superfície cartografada. A escala gráfica ela é muito útil para manter a proporção da imagem, pois é preciso reduzir o tamanho da imagem em uma impressão. Um exemplo disso é a dimensão da barra de escala gráfica, que também diminuirá junto com a imagem. Dessa forma, ela mantém a informação e a proporção real. Por fim, podemos dizer que quanto maior a escala, menos unidades você verá no mapa. Então agora nós iremos falar sobre exatamente isso, sobre os tamanhos das escalas, sobre como que a gente pode ter mais ou menos detalhes com as escalas grandes e com as escalas pequenas. E não adianta ficar só falando, né? Agora é hora de mostrar para ver como é que funciona isso. Então nós temos aqui escala maior e escala menor. Na escala menor nós temos 1 para 10 milhões e na escala menor 1 para 100 mil. O seu numerador de cada escala é 1, né? E o denominador da escala maior é 10 milhões.
quanto maior o denominador, a escala vai ser menor, ou seja, teremos menor riqueza de detalhes. Já aqui na escala menor, nós teremos 1 para 100 mil, certo? O seu denominador será menor, porém a sua escala será maior, ou seja, a maior escala, com maior riqueza de detalhes. Por quê? Porque é onde vai estar mais perto. Porque até, vamos fazer aqui um exemplo. O que seria mais detalhado? Eu enxergar um mapa que está a essa distância de mim, ou enxergar um mapa que está a essa distância de mim, né? Então a gente consegue se basear assim nesse método. Então, quanto mais longe, a escala será maior, porém ela será menor em detalhes e menor de escala. Enquanto a escala for menor, ou seja, mais próxima da gente, nós teremos mais riquezas de detalhes e nós poderemos conseguir ver melhor os detalhes que estão presentes ali naquele mapa, naquela planta, enfim. Então essa é a diferença entre a escala maior, a escala menor, a maior escala e a menor escala. E agora chegou o momento de nós fazermos a nossa atividade, que é um cálculo, né? Mostrar como se faz o cálculo. Então, ao se preparar para uma viagem, você vai saber a distância real entre duas cidades. Em um mapa rodoviário na escala de 1 para 2 milhões, você verifica com a régua em que a distância no mapa entre essas duas cidades em linha reta é de 8,5 centímetros. Então, é necessário descobrir a distância real entre as duas cidades. Então, para isso, nós vamos fazer um cálculo baseado em que E é igual a D maiúsculo vezes D minúsculo, na qual E representa a escala, D maiúsculo representa a distância real e D minúsculo representa a distância no mapa. E para essa atividade nós vamos utilizar essa fórmula que é D, que é o tamanho real, igual a distância do mapa vezes a escala. E nossa escala, como foi marcada aí, é 1 para 2 milhões. Então, a distância do mapa é de 8,5 centímetros. Então, a escala é 1 para 2 milhões. A distância do mapa é 8,5 centímetros. Qual é a distância real entre essas duas cidades? Então, vai ficar distância real igual a distância do mapa vezes a escala, que vai ficar assim, D maiúsculo igual a 8,5 vezes 2 milhões, que dá o total de 17 milhões de centímetros. Só que, quando alguém pergunta pra gente, qual é a distância da tua cidade de Belém para Ananindeua? A gente não fala, são 17 milhões de centímetros. Não. Então, para isso, nós temos que transformar esse valor em quilômetros. Então, agora precisamos transformar, né, como eu falei para vocês, os centímetros em quilômetros. Então, vamos dividir o valor encontrado por 100 mil. Tá, Wellington, mas por que a distância tem que ser dividida por 100 mil? Por quê? Porque por 100 mil é a quantidade exata de 1 quilômetro. Então, ficaria 17 milhões dividido por 100 mil, que é igual a 170 quilômetros. Ou então, a gente poderia cortar a quantidade de zeros iguais, que são 5, que ficaria também 170. Ou seja, a distância é de 170 quilômetros. Bom, gente, eu acho que deu para entender, né, mais ou menos como funciona. E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui.